Olá a todas e todos, sejam bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um projeto de divulgação científica que visa compartilhar diálogos, pesquisas, investigações, muito a respeito da geografia e muito a respeito das ciências humanas. Eu me chamo Everton Kozinieski e hoje tenho o prazer de receber meu convidado, o professor Daniel Paiva, aqui diretamente de Lisboa. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo ao Podcast Sem Fronteira. Tudo bem, Everton, muito obrigado por este convite para participar neste podcast Sem Fronteira. É um prazer estar aqui a falar contigo e obrigado pelo convite. O tema da nossa conversa de hoje é as geografias não representacionais e o Daniel tem uma longa trajetória de debates, de conversa, de investigações, de pesquisas, né? E teremos aqui uma conversa, né, a respeito desse tema. Então, Daniel, muito obrigado por me receber aqui no IGOT, muito obrigado por enfim, acolher todos nós aqui do Podcast Sem Fronteira. Antes de passar para a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, então, do Daniel, que é graduado em Estudos Europeus, mestre em População, Sociedade e Território e doutor em Geografia, ambas formações pela Universidade de Lisboa. E, atualmente, Daniel é investigador júnior pelo IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Bom, o Daniel tem diversas publicações e investigações e tem especial relação com as temáticas relacionadas à concepção e experiências em torno do espaço urbano, de turismo, de consumo e de lazer. Bom, Daniel, o tema do nosso podcast hoje é as geografias não representacionais, ou talvez geografia mais do que representacionais. E talvez aqui já tenha um ponto para a gente começar a conversar, mas de fato eu gostaria de iniciar te questionando a respeito desse tema que me parece algo um tanto quanto inovador com as discussões que a gente vem fazendo no Brasil. Não no sentido de que não tenham colegas que venham desenvolvendo pesquisas nessa direção, mas no sentido de que certamente muitos dos nossos ouvintes não ouviram falar ainda, né, dessa discussão acadêmica e dessa abordagem geográfica, né? Então, por mais que tenhamos muitos colegas que desenvolvem pesquisas associadas às geografias mais que representacionais, às geografias não representacionais, não é algo corrente, né, entre nós geógrafos, essa discussão. Então, Daniel, eu gostaria de iniciar pedindo que tu contextualize um pouco a respeito dessa abordagem geográfica, um pouco daquilo que são as pretensões, quais são as principais referências em torno dessa discussão. Tá bom, Daniel? Acho que é um bom começo, né? O que te parece? Sim, ótimo. Bem, começando pela questão de ser inovador ou não ser inovador, eu não tenho bem a certeza se é propriamente inovador, porque já é um tema que nos ocupa há bastante tempo. Já existem muitas pessoas a trabalhar sobre esse tema, não só na Europa, mas hoje em dia já conheço também muita gente no Brasil que trabalha sobre isto. Eu acho que a questão aqui é que talvez seja um tema que é continuamente provocativo e, portanto, leva-nos a continuar-nos a questionar acerca do que é que significa ir para além da representação, o que é uma representação e qual é que é o impacto disto na investigação que nós fazemos. Quer dizer, isto é uma questão que é abrangente, que é complexa, mas que está no cerne do que é a disciplina própria da geografia, porque tem a ver com o que é que nós, enquanto geógrafos, estamos a tentar fazer, qual é que é a nossa relação com o espaço e, principalmente, como é que nós vamos tratar este objetivo de estudar a relação entre o ser humano e o espaço, que implica, primeiro, compreender que relação é essa, o que é o espaço, como é que os processos espaciais ocorrem e como é que nós vamos, de certo modo, contar essa relação. O que implica, já por si, fazer uma representação daquilo que existe, porque em tudo o que nós fazemos, nos artigos que nós publicamos, nas teses que nós escrevemos, nos livros que preparamos, tudo isso são representações, portanto, são descrições do mundo real, dos seus processos, e, portanto, é, de certo modo, uma cristalização
de um mundo real, mas é outra coisa. Quer dizer, não é o mundo real em si, não é aquilo que existe, não é aquilo que acontece, é uma parte desse mundo. E se nós queremos ser sérios acerca da maneira como nós analisamos e interpretamos os processos espaciais que existem, então temos de também ser sérios em relação à maneira como concebemos esses objetos, como os representamos e como disseminamos esse conhecimento que produzimos. Durante muito tempo, a geografia teve um papel que era talvez inicialmente, e digo inicialmente no sentido de no início de ser uma disciplina académica, universitária, tinha um propósito que era muito descritivo, aquele propósito da geografia regional, vidaliana, em que a ideia era descrever a paisagem, descrever as regiões, e que era, em grande parte, fazer representações, ou seja, o trabalho da geografia em si era criar representações do espaço. A geografia evoluiu com uma tendência, primeiro, mais quantitativa, ligada à análise espacial, e que era, de certo modo, um modo alternativo de representar o espaço, não apenas agora através de imagens, nomeadamente fotografias e de descrições escritas, era também a análise talvez a processos mais abstratos, representados graficamente, talvez mais desligados daquilo que é a nossa realidade experiencial. E depois tínhamos uma outra corrente, ou várias outras correntes que nós podíamos chamar críticas, marxistas, feministas, pós-coloniais, etc., que estavam preocupados já, de certo modo, em entender os processos que levavam à criação do espaço e à criação das representações do espaço, mas que em si eram mais uma extensão desta ideia de representar o espaço e de representar as relações espaciais. Representar agora de uma maneira crítica, mais atento aos processos que estão por trás da criação do espaço, das paisagens, das regiões, dos lugares, mas ainda assim apenas interessada em representar, em fazer a análise, em interpretar, de certo modo, em compreender porque é que as coisas são como são. Obviamente, quando fazemos esse tipo de trabalho, estamos a criar aqui uma certa dicotomia entre o que é a representação, ou seja, aquilo que nós produzimos acerca da realidade, e a realidade em si. Aos quais se vão juntar uma série de outras dicotomias que nós já temos presentes na ciência moderna, não apenas na geografia, mas na ciência moderna em geral. Portanto, esta ideia de que está muito patente na divisão entre a geografia física e a geografia humana, de que existe um mundo físico, real, um mundo ideal, imaginado, filosófico, abstrato, que é social e cultural, e que, portanto, estes mundos são afastados, o que, quer dizer, cada vez mais, devido, obviamente, também à emergência de novos movimentos filosóficos, mas especialmente também devido, digamos, à urgência da realidade e à maneira como a realidade tem de nos aparecer à frente sem se preocupar com o que nós pensamos acerca da realidade. E, portanto, hoje temos uma série de problemas que são problemas entrelaçados, no sentido em que juntam questões sociais, culturais, ambientais, políticas, económicas, etc. Problemas como as alterações climáticas, problema como as pandemias, uma série de crises que estamos a enfrentar. Podemos mesmo falar de um conjunto de crises, uma policrise, às quais se associam todas estas manifestações. E estes temas implicam, portanto, a mistura entre esta dimensão, que é talvez uma dimensão mais física, mais biológica até, se quisermos, geográfica, geológica, e uma dimensão que é mais social, que é mais filosófica, que está mais ao nível da representação e das nossas ideias acerca do espaço. E, portanto, se nós queremos abordar seriamente estes problemas, implica perceber não apenas os processos na sua maneira física e representar os processos, mas problematizar toda esta relação entre o que é o trabalho que nós fazemos e a realidade que nós analisamos. E daí, portanto, esta ideia de representação que durante muito tempo esteve mais ou menos presente na geografia, mas de uma forma crítica, quer dizer, nós produzíamos representações sem realmente pensar o que é que elas fazem, o que é que elas significam. Hoje em dia, talvez temos uma maior preocupação acerca do que é o papel dessa representação e de como é que ela contribui, ou pode contribuir negativamente, para esta dicotomia que nós temos muito vincadamente na nossa sociedade, na nossa ciência,
entre aquilo que é, digamos, o nosso mundo de ideias, o nosso mundo conceptual e o mundo real. Que é também a divisão que nós temos entre teoria e prática, muitas vezes, e que tem sido cada vez mais problematizada nas últimas décadas, eu diria. E, portanto, é com estas preocupações que surge esta ideia de ir para além da representação, primeiro, numa linha de investigação que nós poderíamos chamar as teorias não representacionais, portanto, a ideia de pensar que existem coisas que são práticas, que são performativas, que estão para além daquilo que nós conseguimos representar. Em primeiro lugar, com grande interesse naquilo que existe no nosso corpo, que se passa no nosso corpo, que não faz parte, portanto, da nossa representação, da nossa consciência acerca do mundo, questões mais afetivas, mais emocionais, coisas que nós realmente nem sequer percebemos de maneiras como o espaço nos afeta, mas o espaço afeta-nos dessa maneira. E depois pensando também para além do humano, quer dizer, pensando no espaço, não só da maneira como o ser humano se relaciona com o espaço, mas de uma maneira mais abrangente, menos antropocêntrica, mais ecocêntrica, em relação às diferentes performatividades que o espaço tem em si e a certa autonomia que o mundo que nós chamávamos, o mundo físico, o mundo biológico, também tem nos processos de mudança espacial, que não são apenas liderados pelos humanos. Obviamente, quer dizer, isto cria um grande desafio epistemológico, no sentido em que temos que repensar os nossos conceitos fundamentais, temos de repensar as nossas metodologias de trabalho, porque é muito desafiante nós querermos dar um salto para além da representação. Porque muitas vezes, quando estamos a falar de questões ligadas ao corpo e a sua relação com o espaço, são questões que fogem à nossa consciência, nós não temos a percepção de todos esses processos, portanto, como é que nós podemos falar acerca desses processos se nós nem sequer os conseguimos prescrutar? E, por outro lado, existe também esta ideia de que existe no mundo físico, no mundo natural, uma série de processos que estão para além dos humanos, com que nós precisamos de nos sintonizar, e isso, para a geografia em si, é um problema ou uma dificuldade particular, porque dividimos esta disciplina em duas disciplinas que têm as suas próprias linguagens, a geografia física e a geografia humana, e agora temos o desafio acrescido de ultrapassar esta barreira de linguagem que temos na nossa própria disciplina e tentar criar uma geografia que é mais que humana, mais que física e ao mesmo tempo mais que representacional. Portanto, como eu estava a dizer no início, estas questões não são novas, mas são as questões que continuamente são provocativas e nos obrigam a repensar aquilo que nós temos feito na geografia. Não sei muito bem se respondi à questão. Eu acho que perfeitamente, Daniel. Eu fiquei te ouvindo e pensando vários pontos, assim. E, enfim, me pretendo um leitor de Lefebvre, né? Acho que um leitor, eu acho que é a palavra certa, né? Por toda a complexidade que esse autor tem. E o Lefebvre, quando debate as teorias representacionais dele, Na Presença e Ausência, né, no livro dele, ele fala muito sobre essa relação da representação filosófica e também da representação enquanto uma ideia, uma imagem a respeito do espaço, né? E me parece que todas essas questões que tu nos traz apontam para uma geografia que tenta ir para além disso, né? E tu citou algumas palavras que me parece que não são só palavras, elas são referências importantes, como a ideia de performatividade do corpo, sentir do mais do que humanos, né? Essa relação com outros seres, enfim, né? que estão no espaço. E, bom, aí eu acho que tem alguns desafios colocados e eu quero aproveitar a tua presença aqui para a gente poder explorar, que são os desafios que são teóricos, ou seja, algumas referências que são importantes para a gente compreender essas relações, e também práticos, né? Metodológicos em alguma medida, né? E eu li um texto teu, publicado na revista de Geografia Portuguesa, Finisterra, né? E nesse teu texto, né, que são dois, na verdade, tu fala um pouquinho sobre alguns fundamentos ou alguns pontos que orientam essa abordagem. E tem um primeiro ponto que trata da relação dos sujeitos e subjetividade. Então, que as teorias não representacionais, ou mais que representacionais, significariam a gente
adotar um primeiro ponto de leitura a respeito dos sujeitos e da subjetividade. Bom, o que esse primeiro fundamento na tua abordagem significa? Bem, este texto, que pronto, já foi publicado há alguns anos, era numa tentativa muito modesta de tentar captar os elementos básicos daquilo que seriam as teorias não representacionais, que hoje em dia talvez seja um termo um pouco mais debatido e talvez até de certo modo já um pouco ultrapassado, porque já se fala mais de teorias mais representacionais do que não representacionais, porque já existe também esta noção de que nós podemos problematizar as representações, mas no fundo o nosso trabalho é sempre baseado em representações do espaço e, portanto, a ideia aqui não é propriamente eliminar as representações, não é ser puramente não representacional, mas é ser crítico acerca de que representações é que nós fazemos e qual é que é o papel dessas representações. Talvez um elemento que era fundamental nesta provocação que as teorias não representacionais traziam era recentrar o foco da geografia, digamos, o objeto de estudo da geografia, porque durante muito tempo, portanto, o objeto de estudo era o próprio espaço e a relação entre o ser humano e o espaço em si, e que o espaço podemos depois utilizar outras múltiplas maneiras de dominar o objeto de estudo, o lugar, a paisagem, território, etc. Muito no sentido, portanto, de descrever e explicar o que se passava nesse espaço, muitas vezes a partir, digamos, de uma visão neutra, muitas vezes de uma visão top-down, de uma visão cartográfica da realidade. E nesta ideia de vamos tentar abandonar estas ideias básicas acerca de representação espacial que nós temos, portanto, abandonar esta abordagem do mapa, da cartografia, de uma visão top-down, abrangente e neutra. Vamos tentar recentrar isto naquilo que realmente se passa no espaço. E o ponto de partida para perceber o que realmente se passa no espaço é perceber exatamente então como é que o ser humano experiencia o espaço em si. E vamos olhar para essa experiência, digamos, da sua maneira mais crua, mais nua o possível, e a partir desse empiricismo inicial repensar as nossas teorias, os nossos conceitos. Aqui é claro importante perceber que se estamos a pensar na maneira como as pessoas se relacionam com o espaço, então não estamos a falar de um sujeito que está ausente do espaço, não estamos a falar de um sujeito que é político, social e cultural, que está, de certo modo, separado, ou pelo menos protegido, contido do ambiente natural que o rodeia. E, portanto, pensamos aqui este sujeito como um sujeito que está embebido numa realidade, que é um sujeito relacional, que se relaciona com o espaço de múltiplas maneiras. E, portanto, é, de um certo modo, um sujeito que não é contido, que é afetado por tudo aquilo que rodeia, pelas atmosferas, pelas paisagens, pelo seu sentido de território e de lugar. E, portanto, pensamos a subjetividade de uma maneira distribuída. Isso implica também pensar diferentemente em termos de agência. Portanto, a agência aqui não está contida dentro do sujeito, está contida ou distribuída em todo o espaço de relações que o sujeito desenvolve com o ambiente que o rodeia. E este é talvez o ponto de partida, ou era o ponto de partida para se pensar nas teorias não representacionais, pensando o espaço a partir da maneira como nós realmente nos apropriamos do espaço e o experienciamos, e construir a nossa teoria a partir desse empiricismo. E penso que seja este, digamos o ground zero da teoria. Depois existem várias ramificações que se vão surgindo à medida que se percebe que existe uma importância particular daquilo que é a relacionalidade e, portanto, problematiza-se o que é nós relacionarmos com o espaço, o que é que isso significa, que tipo de mediações, de sintonizações é que acontecem nesse processo. Problematiza-se esta ideia de que o espaço e as materialidades do espaço também têm uma agência, portanto, o que é que significa existir essa agência não humana, o que é que significa, ou qual é que é o papel do não humano neste processo.
E se estamos a pensar novamente no que é que está a acontecer e de como é que as pessoas experienciam as coisas, temos também de ter uma perspectiva que não é apenas espacial, mas é também espaço-temporal. Portanto, nós começamos apenas desta ideia de vamos olhar para o sujeito e para aquilo que ele verdadeiramente experiencia, e logo com isso vem uma série de outros conceitos que somos obrigados a investir neles para perceber exatamente como é que esta relação se desenvolve na prática, portanto, de forma performativa. Isto é, digamos, o repensar daquilo que é a abordagem prática da geografia, que já não está tão presa pelos seus conceitos fundamentais, que está mais vinculada pela prática, por aquilo que se passa no campo e que tenta teorizar a partir daí. É verdade, quer dizer, não podemos ser perfeitamente românticos acerca disto. É verdade que muitas vezes os estudos que têm sido desenvolvidos no âmbito das teorias não representacionais acabam por mobilizar muita filosofia, muita teoria, muitos conceitos de outras disciplinas, e se isso por um lado é bom porque dá uma certa generatividade interdisciplinar à coisa, muitas vezes acabamos por nos perder na filosofia, e ao querermos explicar tão bem a maneira como as pessoas experienciam e se relacionam com os processos espaciais, acabamos por ficar perdidos nesse abstrato da filosofia e acabamos por esquecer aquilo que acontece no campo. Mas ainda assim eu acho que neste âmbito tem havido estudos bastante interessantes que acabam por refocar a investigação não propriamente naquilo que são as categorias conceituais tradicionais da geografia, mas aquilo que nós observamos e que acontece na realidade. E nesse aspecto, e não sei se alguma das perguntas que vais fazer a seguir tem a ver com isso, mas podemos depois também falar nisso, acho que nesse aspecto isto também levou a uma grande experimentação com novas metodologias que tentam olhar talvez de uma maneira mais performativa para aquilo que se passa no espaço, que tem sido, acho, bastante interessante e talvez mais aquilo que temos de investir no futuro em termos de práticas geográficas que podemos realizar. Então, estamos tratando de uma abordagem que parte dessa dimensão da experiência, né? E parte dela talvez sem... Como tu falou, né, o grau zero, né, o início do processo de investigação, de pesquisa, né? E, bom, então o sujeito de subjetividade tem um papel central dentro dessa relação, né? E Daniel, para além disso, tu citou um outro ponto que eu gostaria de tratar aqui contigo, que diz respeito à materialidade, mas não na ideia de uma materialidade inerte, né? E, enfim, existe uma relação aqui colocada que é uma perspectiva de materialidade na ação social, né? Que remete à ideia de atores, actantes, né? Mas é uma materialidade numa concepção talvez diferente também daquilo que nós estamos corriqueiramente acostumados na geografia, que é essa ideia da materialidade inerte, né? Tu poderia nos falar um pouco a respeito dessa perspectiva? Sim, com muito gosto. Eu acho que, aliás, este tópico da materialidade é um dos tópicos mais interessantes e generativos que ficaram das teorias não representacionais e que hoje em dia ainda é talvez a perspectiva mais original e mais interessante. Eu digo interessante porque me parece aquilo que nos traz mais próximo da maneira como, vou utilizar a expressão, as coisas realmente são, que podemos ter. Materialidade, quer dizer, eu acho que na verdade utilizou-se o termo materialidade para coisas bastante diferentes. Uma dessas perspectivas, e eu talvez acho que essa seja um pouco, não a mais interessante, é a ideia de dar apenas um relevo àquilo que é material, nomeadamente o espaço físico, concreto, palpável que nós podemos ver e sentir, e como é que esse espaço molda as nossas ações, no sentido em que se chegarmos a um edifício e virmos uma escada, nós percebemos como é que devemos utilizar essa escada e como é que aquilo funciona para chegarmos ao piso superior. Porque isso é uma das perspectivas, a perspectiva de que o espaço tem uma dimensão física, essa dimensão física ajuda-nos a guiar-nos através do próprio espaço, como se o espaço nos dissesse o que é que nós temos de fazer e como o podemos utilizar.
Mas uma outra perspectiva, eu acho que talvez seja uma perspectiva um pouco mais generativa e que eu acho que nos obriga talvez ainda mais a alterar a maneira como nós trabalhamos e como nós pensamos nos nossos sujeitos e objetos de estudo, que é pensar como tudo, na verdade, é material. Isto é talvez um passo fundamental para passarmos daquela dicotomia que nós tínhamos na geografia e na ciência até recentemente, em que de um lado temos o mundo das ideias, este mundo ideal, filosófico, abstrato, e do outro temos o mundo físico, e que são duas coisas separadas que apenas se intersectam em alguns pontos. Mas se nós pensarmos tudo aquilo que nós atribuímos esta dimensão abstrata, ideal e filosófica tem uma dimensão material também, quer dizer, se nós estivermos a falar do sujeito e da subjetividade, o sujeito tem um corpo e esse corpo é um corpo material. Se estivermos a passar de pensamentos, esses pensamentos no corpo também têm uma dimensão material que até pode ser medida através de biosensores, através da atividade elétrica na nossa pele, no nosso cérebro, através dos nossos batimentos cardíacos, quer dizer, tudo isso são expressões materiais daquilo que nós chamávamos o mundo das ideias, o mundo do pensamento. Mesmo quando nós saímos do corpo, muitas vezes pensamos em algumas coisas como materiais, muito claramente aquilo que nós pensamos de espaço, coisas como, não sei, rochas, edifícios, árvores, são obviamente coisas materiais, e muitas vezes pensávamos de outros processos que não são tão visíveis enquanto materialidade, coisas como o som, coisas como o olfacto, e pensávamos que isso era, de certo modo, se fizéssemos uma geografia disso, seria uma espécie de geografia desmaterializada, porque não se liga com esta ideia de materialidade como algo fixo, como algo que está estático. Mas, quer dizer, na verdade, também todos esses elementos têm uma dimensão que é material, quer dizer, o som são vibrações em todos os outros materiais que nós temos, na atmosfera, mas também nos materiais físicos. O olfacto tem a ver também com certas propriedades químicas que existem no ar. O próprio ar é um conjunto material, e hoje temos estudos sobre atmosferas na sua dimensão física, ainda da geografia física, e temos na sua dimensão mais experiencial, mais percepcional, que chamamos geralmente as ambiências ou as atmosferas afetivas, e tudo isso é materialidade. Quer dizer, quando nós estamos a falar de atmosfera no sentido de geografia física, quando estamos a falar de atmosfera no sentido afetivo, estamos a falar da mesma coisa, apenas de diferentes experiências ou diferentes maneiras de medir a mesma coisa. Porque, quer dizer, os sentimentos que nós vemos no espaço, através das cores, dos olfatos, das memórias que isso nos suscita, tudo isso está realmente lá presente, não é apenas um produto da nossa imaginação. Portanto, os sentimentos que nós vemos no espaço, ou sentimos no espaço, eles estão realmente lá, estão materializados de alguma maneira. E, portanto, pensar a geografia, pensar o espaço desta maneira, obriga-nos a alterar profundamente as nossas categorias conceptuais e a maneira como nós fazemos investigação. Primeiro porque, quer dizer, neste ponto, a matéria que nos rodeia torna-se uma matéria não estática e inerte, como estavas a dizer, mas torna-se uma matéria vibrante, porque reparamos que aquilo que nós consideramos vida está em todo lado, quer dizer, os nossos pensamentos estão espalhados pelo espaço, estão espalhados pelo nosso corpo, e o mundo em si é a relação entre estas materialidades e suas diferentes vibrações. Uso aqui vibrações de um modo bastante lato, como tem sido utilizado na literatura sobre os novos materialismos, que é talvez a corrente filosófica em que se ancora esta perspectiva, mas isto é bastante interessante do ponto de vista como nós conceptualizamos a nossa investigação e depois como pensamos a nossa investigação. Porque se pensarmos, quer dizer, deste modo, não faz tanto sentido se queremos perceber num determinado contexto como é que uma pessoa, ou porque é que uma pessoa age de uma determinada maneira ou perante uma determinada ameaça tem determinada reação, se pensarmos a partir desta ideia da materialidade, ou melhor, se pensarmos a partir da ideia tradicional
deste sujeito que é contido e que está separado do mundo físico, metodologicamente a única coisa que eu precisaria de fazer para perceber o comportamento deste agente é fazer uma série de questões à própria pessoa, uma entrevista, um inquérito, e isso haveria de explicar tudo. Mas se eu pensar nesta ideia de agência distribuída e de pensar que se calhar no espaço existem constrangimentos ou potencialidades que têm um efeto na maneira como a pessoa lida com determinada situação, que podem haver regras que têm a ver com a maneira como o espaço se organiza socialmente, que pode haver uma determinada atmosfera que leva a pessoa a sentir-se mais inclinada ou menos inclinada para ter um determinado comportamento. Então eu preciso de perceber esta matriz de relações que existem, porque se não é apenas a pessoa que decide ter aquele ato ou tomar aquela decisão, se isso existe numa rede de relações, então eu preciso de uma metodologia que seja capaz de abarcar isso tudo. E, portanto, hoje em dia temos experimentações que eu acho que são muito interessantes, que mobilizam a etnografia, métodos participativos, que dão maior relevo aos sujeitos para interpretarem os seus próprios passos de vida, que são talvez mais interessantes porque têm um potencial de explicação daquilo que acontece que é mais profundo do que tínhamos anteriormente, com estes métodos muito focados naquilo que as pessoas são capazes de representar e são capazes de transmitir através de entrevistas, através de inquéritos, etc. Portanto, esta ideia de materialidade, se for esta ideia expandida do que é a materialidade e da sua vibração e de múltiplos modos como as coisas, as materialidades interagem entre si, pode ser algo muito generativo para o tipo de investigação que um geógrafo pretende fazer. É interessante, né, Daniel, como essa perspectiva, digamos assim, ela cria um tom de cinza nessa dicotomia, talvez que em algum momento estivesse posta, né, do inerte e não inerte, com relação à materialidade, essa ideia de interação entre materialidades. E eu acho que o outro ponto que tu trouxe, que também borra, digamos assim, né, cria tons de cinza, é essa relação entre agência não humana, né? Então, humanos e não humanos, digamos assim, enfim, essa perspectiva, acho que está em diálogo também com essa perspectiva. Quando te refere a essa agência não humana, a que elementos tu estás te citando e, enfim, te referenciando, né? Do que estamos falando, né? Seria a pergunta. Né? E me parece que todos esses pontos, né? Uma segunda questão, que todos esses pontos que tu vem apresentando aqui remetem a uma ideia de movimento e dá uma ideia de processos que se estabelecem em movimento, no tempo, a partir de determinados eventos também. Então me parece que essa ideia de movimento, de uma noção de tempo, né, colocada, me parece que é um elemento presente também nessa abordagem, né? Então acho que duas questões, se tu pudesse falar um pouquinho também da agência dos não humanos, né? E depois tu pudesse comentar um pouco mais a respeito essa ideia de movimento, né? Essa própria ideia de uma temporalidade presente nessa abordagem. Certo, sim. Sim, eu acho que uma questão fundamental nestas geografias mais que representacionais é termos uma transição de uma ideia de espaço para uma ideia de espaço-tempo. E, portanto, interessa não apenas perceber como é que as coisas estão distribuídas, mas perceber como é que as coisas evoluem ao longo do tempo, porque quando introduzamos essa variável ou essa dimensão do tempo, percebemos que as coisas não são estáticas, elas alteram-se em várias escalas temporais, a escala da hora, do dia, da semana, do mês, do ano, e, portanto, a ideia de uma representação estática não faz sentido, porque é como se eu estivesse a tirar uma fotografia, uma rua da cidade, e nesse momento ela está cheia de pessoas e cheia de carros, mas daqui a umas horas vai estar vazia. Portanto, o que me interessa aqui, se calhar, é mais perceber qual é que é esse ciclo, qual é que é esse ritmo que ali existe, o que é que está a ser produzido em cada momento, do que apenas tirar uma fotografia num momento e dizer isto é assim a toda a hora. Portanto, isso é uma visão que é muito limitada. Era como se nós apenas tirássemos uma fotografia de uma rua e dissesse isto é toda a cidade. E, portanto, a ideia aqui é termos uma visão cada vez mais abrangente daquilo que é a realidade. Isso obriga-nos a introduzir o elemento do tempo na geografia, o que é, obviamente, um desafio
porque nos leva a uma ideia também de multiplicidade, que eu acho que é também aqui um conceito fundamental. Portanto, as coisas mudam, as coisas são múltiplas. Isso leva-nos a uma ideia de complexidade que muitas vezes é mesmo difícil conseguir captar, quanto mais representar. A questão do não humano, acho que é aqui uma coisa que é fundamental. Mas acho que existe uma ponte muito grande entre o que são as geografias mais representacionais e o que se chama geografias mais que humanas. Porque, no fundo, estamos ambos a tentar passar de uma ideia muito focada naquilo que nós conseguimos representar do espaço, mas que era também uma ideia de que alguém, um humano, conseguia representar o espaço. E, portanto, quando nós queremos ir para além da representação, estamos também a ir para além do humano, para além desta visão antropocêntrica daquilo que eu consigo captar do espaço com a minha consciência. E, portanto, isto obriga-nos a saltar, digamos, uma expressão talvez possa parecer estranha, mas obriga-nos a saltar para fora do humano, e isso acho que se manifesta principalmente em 2, 3 dimensões. Ou necessidades, se calhar mais necessidades do que dimensões. A primeira é saltarmos para fora do humano, primeiramente para a agência do próprio espaço em si, desta própria materialidade. Mas mais concretamente, pensando esta ideia de agência distribuída, não significa que todas as coisas tenham exatamente o mesmo nível de agência. Existem alguns elementos que são mais preponderantes do que outros. E isto talvez algumas categorias que são absolutamente fundamentais nos tempos que correm. A primeira delas é, obviamente, a questão da tecnologia. E a segunda talvez seja a questão daquilo que poderíamos chamar, não sei se o termo correto é natureza, se é vida, se é mundo biológico, mas é esta dimensão, ou esta noção de que existe mais vida no planeta do que a vida humana, existe mais consciência no planeta do que a consciência humana e, portanto, isso tem que fazer parte da realidade geográfica que nós representamos. E fazer parte não é apenas estar na fotografia que nós tiramos, é participar no tirar essa fotografia, e isso é que é mais difícil de um geógrafo conseguir fazer. E se calhar começo pela parte da tecnologia, que até é uma questão que eu acho um pouco mais interessante, porque, obviamente, quer dizer, nós estamos num mundo em que está em grande mudança, e muitas vezes essa mudança não é necessariamente para melhor, e esta mudança é em grande parte ancorada numa mudança tecnológica, que muda a maneira como todo o mundo opera, desde a maneira como a política é organizada, a maneira como as cidades são organizadas, os nossos espaços de vida, o modo como isso altera a forma como comunicamos e nos relacionamos com outras pessoas. Quer dizer, tudo hoje em dia é mediado por uma série de tecnologias, e a própria prática geográfica, com o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica, etc., também é alterada por essas tecnologias. Até a maneira como nós comunicamos. Quer dizer, há uns anos atrás fazíamos artigos, publicávamos livros, não fazíamos podcasts como estamos a fazer agora. Portanto, isso também é o impacto da tecnologia na nossa disciplina. E, portanto, esse é talvez o primeiro reconhecimento que temos que fazer, de que todas estas tecnologias que nós utilizamos são uma extensão da nossa agência, e elas próprias, quer dizer, obrigam-nos a fazer as coisas de maneira diferente, mudam a maneira como nós relacionamos com o espaço, uns com os outros, e, portanto, esse é talvez o primeiro elemento não humano que tem que ser muito salientado na investigação que nós fazemos. E o segundo é o reconhecimento, quer dizer, que não é apenas o ser humano que importa no mundo, e, portanto, temos de abandonar esta perspectiva que durante muito tempo foi bastante importante, ou bastante vincada na geografia, que é esta visão antropocêntrica, porque era a relação do ser humano com o mundo, mas não ao mesmo nível. Quer dizer, era o geógrafo, o especialista, que ia olhar para o mundo e explicar porque é que as coisas eram da maneira que eram. E isso implicava um certo poder, uma certa sobreposição da capacidade de descrever, de interpretar e de explicar, que ficava apenas do lado do geógrafo, e o mundo, digamos assim, e quando digo o mundo, isto implica uma grande heterogeneidade de agentes, estamos a falar de outras pessoas,
estamos a falar em toda a sua diversidade, obviamente, em termos étnicos, de género, idade, etc. Estamos a falar de outras espécies animais, plantas, espaços, processos geológicos, etc., que tinham apenas um papel passivo de serem representados. E, portanto, cada vez mais estes desafios que nos surgem com a mudança da tecnologia e com a crescente percepção de que o mundo em si se está a transformar em termos ambientais, em termos políticos e não necessariamente num bom caminho, obriga-nos a ter que tentar obter uma nova visão para captar todas estas mudanças e a agência de outras coisas que existem no mundo. Isso, por um lado, obriga-nos a talvez metodologias que estejam mais interessadas em perceber o que se passa, portanto, metodologias talvez um pouco mais etnográficas, ou que misturam algumas possibilidades que a própria tecnologia nos dá de obter dados quantitativos em grande quantidade, com abordagens talvez um pouco mais críticas, mais qualitativas, e pronto, ter esta combinação de uma abordagem mais focada numa visão objetiva do mundo e quantitativa do mundo para uma visão talvez mais subjetiva ou pelo menos mais experiencial do mundo, pode ser complementar, e isso pode ser um modo de avançar, mas também o desenvolvimento de metodologias que são mais participativas e que tentam talvez ainda representar, mas representar não apenas através da voz e da capacidade do geógrafo, mas através de vozes e capacidades múltiplas. Muitas destas metodologias, obviamente, são feitas com comunidades, com participantes, com pessoas que tradicionalmente não tiveram acesso ao conhecimento académico ou a terem um papel ativo, pelo menos, e algum controle sobre a maneira como são representadas na academia, no conhecimento geográfico em particular. Mas existem também cada vez mais, talvez especialmente através de métodos criativos e de alguma colaboração que existe entre geógrafos, cientistas e artistas, que tentam olhar também para a natureza como um mundo de agência e que é capaz também de ter uma voz, ou pelo menos de se expressar. Então vemos muitos métodos criativos que utilizam gravações de campo e utilizam os sons das paisagens sonoras e o papel dos pássaros e dos animais em criar essas paisagens. Temos investigação que utiliza biosensores também para fazer arte e outros meios comunicativos. Portanto, temos uma série de novas tecnologias que nos permitem também relacionar-nos de maneira diferente com estes agentes naturais, digamos assim, estou a fazer aspas com os dedos, e que nos permitem talvez uma visão mais representativa daquilo que é a realidade e daquilo que são os processos geográficos que nós podemos encontrar no mundo. E creio que essa é a minha resposta a essa questão. Quando falamos então de geografias não representacionais, estou tentando aqui produzir uma síntese, né? Estamos falando de um contexto que valoriza sujeitos e subjetividades, portanto a vida cotidiana é valorizada, a performatividade, o corpo, essa agência não humana entendida nessa relação que tu comentou agora, né? Estamos colocando também uma relação que se estabelece em materialidade e ação social, que não é a relação de ativo-passivo, é uma interação efetivamente. E tu também comentou a relação da importância do movimento, de uma temporalidade, de uma relação que se estabelece a partir do espaço e tempo, né? Me parece que são 3 pontos importantes assim, que acabam trazendo pelo menos dimensões ou aspectos dessa relação. Daniel, eu gostaria de pedir que comente, né, que tu possa comentar um pouco a partir das tuas pesquisas e das tuas investigações, um pouco como essas geografias mais que representacionais, elas foram pensadas para pensar algo que tu cunhou, né, que tu utilizou num evento que participamos há pouco tempo atrás, que é a ideia de justiça espacial afetiva.
Então, esses elementos que eu tentei sintetizar, não sei, né, enfim, até que ponto, me parece que se desdobram no teu trabalho, nas tuas investigações, em uma agência de pesquisa, né, de investigação. E gostaria que tu pudesse nos contar um pouco a respeito das tuas construções e como essa discussão que nós fizemos até aqui, ela se apresenta do ponto de vista de uma pesquisa, de uma investigação aplicada, enfim. Sim, esta ideia da justiça espacial afetiva vem um pouco do entendimento, que não é apenas meu, que eu acho que é mais ou menos coletivo, de que se até agora estas geografias mais representacionais estiveram especialmente preocupadas com os aspectos teóricos e metodológicos da investigação geográfica, temos agora de começar, agora que já temos uma série de conceitos e destas ideias que estive aqui a falar, acerca de como devemos fazer investigação, conceptualmente e metodologicamente, importa agora realmente aplicar esta investigação e pensar qual é que pode ser o seu impacto no mundo em si. Portanto, em termos de transformação social, de progresso económico, de proteção do ambiente, quer dizer, como é que nós podemos contribuir para todos os problemas, para esta policrise que nós estamos a enfrentar hoje em dia. Porque, quer dizer, o propósito de pensar mais que representacionalmente, digamos assim, não é negar o que a geografia tem feito até agora, nem muito menos negligenciar as suas preocupações fundamentais. A geografia, desde há muito tempo, está preocupada com esta ideia da justiça espacial. Essa preocupação continua a ser legítima e está na altura de geógrafos que têm trabalhado com geografias mais representacionais pensarem, questionarem exatamente qual é que é o contributo das suas teorias e das suas metodologias para um mundo melhor. E, portanto, eu pensei que talvez um aspecto fundamental que estas geografias mais representacionais podem apresentar é pensar esta ideia de justiça espacial a partir do afeto, no sentido da maneira como as pessoas se relacionam experiencialmente e na prática, portanto materialmente, com esta ideia de materialidade abrangente, com o espaço e qual é que é a justiça que existe nessa performatividade do dia-a-dia, digamos assim. E, portanto, a mim interessa-me particularmente, agora faço a ponte para a investigação que temos feito agora, não estou a fazer em isolamento, por isso é que agora talvez vou falar um pouco na primeira pessoa do plural, não é porque estou esquizofrénica, é porque geralmente trabalho com equipas de investigação, mas tenho especialmente interessado aqui estarmos a desenvolver investigação que pega nestes conceitos de performatividade e afeto e experiência e nestas metodologias que tentam, de certo modo, virar ao contrário as dinâmicas de poder na investigação, no sentido em que não é apenas agora um investigador que tem poder para decidir o que é investigado, como se investiga e que tipo de conhecimento se procura, mas pelo contrário temos agora metodologias participativas em que tentamos dar às comunidades, aos participantes da nossa investigação, um papel mais ativo na definição do que é o seu mundo vivido e de quais é que são as dinâmicas ou processos geográficos a que devemos prestar atenção. E, portanto, implica-nos pegar nestas teorias, nestes conceitos, nestas metodologias e aplicá-las em casos concretos onde a aplicação desta investigação possa ter um impacto social relevante. Eu aqui posso talvez falar do projeto de investigação que estou a coordenar, que é o projeto Urbio, que é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o órgão de financiamento de ciência português, para quem não está em Portugal. E é um projeto aqui do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. E o que nós estamos aqui a tentar fazer é pegar uma série de instrumentos chamados biosensores ou biodetectores que, de modo lato, detectam respostas fisiológicas no corpo humano e, portanto, são aparelhos muito leves que podem ser utilizados em contextos ecológicos e, portanto, conseguimos medir quais é que são as respostas fisiológicas que as pessoas têm a diferentes ambientes no espaço urbano. Isso, obviamente, diz-nos algo sobre como é que as pessoas reagem em relação ao espaço.
particularmente na sua componente emocional. Portanto, de certo modo, dão-nos informação mais abrangente sobre como é que as pessoas sentem e experienciam o espaço. Obviamente, isto traz-nos a ideia de o mais que representacional, obviamente, a um nível conceptual, porque o que estes aparelhos medem é algo que as pessoas não captam, porque estão a medir coisas como a atividade elétrica da pele e nós não temos propriamente consciência se a atividade elétrica da nossa pele está alta ou está baixa, mas ela oscila consoante as nossas emoções, portanto estamos a olhar para processos que estão para além da representação e estamos a trazê-los para a representação, quer dizer, estamos a mostrar estes dados às pessoas para elas perceberem melhor, elas próprias, a sua relação com o ambiente. Mas estamos também a utilizar este tipo de aparelhos que nos dão informação sobre o afeto das pessoas, sobre este elemento não representacional na vida das pessoas, de uma maneira participativa, porque não queremos que seja agora apenas a tecnologia, embora ela tenha a sua agência, mas não queremos que ela dite todo o curso da investigação e todas as conclusões a que sabemos, a que chegamos, e portanto estamos a utilizar metodologias participativas em que pedimos às pessoas para utilizarem estes aparelhos, mas também partilhamos os dados que as pessoas recolhem com o grupo de participantes e pedimos às pessoas para interpretarem essa própria informação. E estamos a tentar tornar isto numa metodologia que possa ser aplicada em estudos urbanos e, particularmente, no planeamento e no desenho de espaços urbanos. A ideia aqui é talvez pensar o espaço de uma maneira mais representacional, olhar para a nossa experiência na cidade de uma maneira mais representacional e recriar a cidade a partir desta visão mais representacional da maneira como as pessoas se ligam com o espaço. E, portanto, este projeto dedica-se particularmente ao desenvolvimento dessa metodologia. Temos uma metodologia que estamos a testar que engloba 3 passos. Primeiro, pedimos às pessoas para fazer caminhadas no espaço urbano com estes biosensores, recolhendo dados de GPS também, o que nos permite depois mapear, de certo modo, as emoções que as pessoas sentem num determinado local. Depois fazemos um mapeamento participativo com as pessoas, portanto uma espécie de mapa mental dessa caminhada que as pessoas fizeram, e depois, com base nesse mapeamento das emoções que as pessoas tiveram num determinado lugar, construímos cenários de intervenção que procurem responder às emoções que foram sentidas, ou seja, tentando mitigar emoções negativas e melhorar ou exacerbar emoções positivas que temos no espaço. Então esta é uma maneira de nós contribuirmos para o ambiente em que as pessoas vivem, através do planeamento, através do desenho urbano, utilizando metodologias mais que representacionais, metodologias que olham não apenas para aquilo que as pessoas são capazes de dizer, mas também para aquilo que se passa materialmente no corpo delas, sempre no contexto de uma metodologia performativa, participativa, em que as pessoas têm o poder para interpretar a sua própria condição, para interpretar os dados que nós produzimos e para elas próprias desenharem e construírem os cenários que gostavam de ver nas suas cidades. E, portanto, já não estamos apenas ao nível da teoria, apenas ao nível metodológico, estamos já a pensar de como é que nós podemos contribuir, enquanto geógrafos, para o colmatar das injustiças espaciais que podemos encontrar na cidade, ao providenciar uma metodologia que pode ser aplicada a qualquer bairro, a uma rua, a uma praça, e que empodera as pessoas para transformarem esse espaço, ou pelo menos para proporem cenários futuros de intervenção que vão mais ao encontro daquilo que elas experienciam e não apenas aquilo que um planeador, um arquiteto achou que iria ser a opção estética ou funcional mais interessante. E creio que este é o trabalho que nós estamos a fazer, que talvez ilustre melhor aquilo que podia ser uma geografia mais que representacional, orientada para esta justiça espacial afetiva. É interessante, né, Daniel, no sentido de que nós estamos falando de uma abordagem mais do que representacional, que tenta captar elementos não conscientes da relação com o espaço, né,
e que ao mesmo tempo utiliza de expedientes que são altamente tecnológicos, digamos assim, né? Para algumas pessoas talvez a gente associasse a ideia de abordagens mais que representacionais a estratégias mais qualitativas, né? A escrita, ao registro, né? A partir dessas perspectivas, mas aqui eu acho que tem um exemplo, né, que vocês produzem. E no Brasil nós temos a presença da Márcia Alves, na Federal do Mato Grosso, né, que atua no projeto também, né. Daniel, nós estamos já na reta final da nossa conversa aqui hoje e nós aqui no podcast sempre pedimos para o nosso convidado que nos apresente sugestões, dicas, recomendações, pensando naquele que gostou do tema da nossa discussão e gostaria de iniciar em leituras, documentários, enfim, dicas para aqueles que estão iniciando no processo de conhecer um pouquinho mais sobre o tema do podcast e que possam, né, começar a sua trajetória nessas discussões das geografias mais que representacionais ou não representacionais. Então, eu gostaria de te colocar essa questão, né? O que tu poderia recomendar para aqueles que estão iniciando nessa caminhada? Eu acho que existem muitos caminhos e para quem se está a iniciar nesta área, eu acho que nada como experimentar diferentes coisas e diferentes práticas, essencialmente. Portanto, quer dizer, eu recomendarei talvez algumas revistas, algumas referências, mas eu acho que, acima de tudo, mais do que seguir apenas um caminho que alguém nos indicou, eu acho que é particularmente importante nós tentarmos beber de várias fontes, termos diversas influências e não estarmos presos apenas a um determinado espaço ou um determinado conjunto de autores, porque é na diversidade que nós encontramos maior vibrância, maior generatividade e, portanto, o meu conselho inicial seria: leiam autores de diferentes países, leiam autores de diferentes disciplinas e nessa diversidade, nessa transdisciplinaridade, vão encontrar o vosso caminho. Eu creio que os debates, em particular, sobre geografias mais que representacionais, felizmente têm fóruns de discussão que têm sido bastante produtivos. Alguns deles são, quer dizer, ou poderíamos dizer que têm um alcance internacional, embora principalmente, pelo menos por enquanto, mais no mundo anglófono. Portanto, existe uma série de revistas onde estes debates têm acontecido, aquelas revistas de referência anglo-saxónicas, Progress in Human Geography, Dialogues in Human Geography, talvez algumas também ligadas mais à geografia cultural, Social and Cultural Geography, Emotion, Space and Society, Cultural Geographies também, mas mesmo no nosso espaço lusófono eu acho que existem cada vez mais publicações que são interessantes. Eu acho muito interessante aquilo que tem sido publicado, por exemplo, na revista Geograficidade do Brasil, em particular a secção de experimentações que tem. Eu acho que, ainda que talvez não sejam trabalhos explicitamente no âmbito da geografia mais que representacional, eles são muito inspiracionais para quem quer fazer investigação que esteja ligada a estes temas. Eu acho que, quer dizer, para além de revistas, de livros e coisas que podemos ler, é sempre também interessante conectarmos uns com os outros. E aqui permitam-me fazer alguma publicidade. Eu e a Márcia, de que o Everton falou, da Universidade Federal de Mato Grosso, temos organizado bianualmente o Encontro Luso-Brasileiro de Geografias Emocionais, que tem sido um fórum, para mim, muito interessante, muito dinâmico, muito vibrante, no âmbito das geografias emocionais, mas também neste âmbito mais abrangente do mais que representacional. Já fizemos 2 edições, uma em 2021 e uma em 2023, ambas foram... A primeira foi online, a segunda foi a partir de Lisboa, mas ainda feita de forma híbrida. A próxima será no Brasil e, eventualmente, iremos, a seu tempo, no tempo devido, iremos também fazer essa publicitação.
mas será no ano de 2025, portanto fiquem atentos que isso irá acontecer. Eu acho que é um fórum muito interessante para se aprender mais e para nos conectarmos a pessoas que estão a investigar coisas, temas que são semelhantes. Mas, acima de tudo, eu acho que é também importante cada vez mais nós próprios experimentarmos na nossa investigação. E isso implica também irmos ao campo, falarmos com pessoas, experimentarmos métodos diferentes, sem ser aqueles tradicionais como a entrevista ou os inquéritos por questionário, ou as etnografias tradicionais. Experimentar com métodos criativos, métodos participativos, métodos móveis, ir para o campo, tirar fotografias, gravar sons, tentar fazer sentido da nossa própria experiência geográfica, mobilizar o mundo que nós conhecemos, as pessoas com quem nós vivemos, as nossas comunidades, os nossos lugares, tentar incluir tudo isso na maneira como nós pensamos o mundo. Muitas vezes é mais profícuo do que ler um livro ou ler um artigo e dar-nos ideias até mais interessantes e mais disruptoras, que é aquilo que também nós precisamos muito na nossa academia. Portanto, estes talvez sejam os meus modestos conselhos que deixava a alguém que está a iniciar-se neste campo. Que ótimo, então, Daniel. Daniel, eu vou te fazer uma última questão. Pode ser breve, não, tu que sabe. Muitas pessoas que ouvem o podcast já me pediram para, quando conversar com qualquer outro pesquisador, investigador de outro país, perguntar sobre a geografia brasileira. E perguntar qual é a leitura e qual é a visão que as pessoas têm com relação à geografia brasileira. Te peguei completamente aqui de surpresa, né? Com relação a isso. E gostaria de te perguntar qual é a visão que tu tem e as questões positivas e negativas. Assim. Acho que é legal, assim, uma oportunidade de nos olharmos através do espelho, né? Ou pelo espelho, né? Sim, eu agradeço a questão, mas essa é uma questão que não há propriamente uma resposta, porque não há, para mim... Não, eu explico porque é que eu digo isto. Eu acho que não há, para mim, uma geografia brasileira. Eu acho que existem múltiplas geografias brasileiras. E é verdade que desde a transição para a democracia no Brasil, tem havido uma certa hegemonia de uma geografia crítica que é talvez muito coerente conceptualmente, muito liderada por esta figura que tem muito peso, porque tem uma obra muito extensa e muito densa conceptualmente, que é o Milton Santos, e que, portanto, as principais escolas, ou as mais conhecidas escolas geográficas do Brasil, tem esta tradição muito vincada, mas que é uma tradição também muito interessante. Mas eu vejo também que neste milénio têm surgido muitas outras perspectivas no Brasil que têm sido interessantes, desde logo outras geografias críticas feministas, pós-coloniais, interseccionais, o renascer, que eu acho que é muito próprio da geografia humanista no Brasil, porque é, digamos, um certo recuperar deste manancial qualitativo da geografia humanista, que foi feito de uma maneira própria no Brasil, diria eu, que talvez na Europa se tenha evoluído noutras direções e, portanto, é também interessante ver como as coisas podem ser desenvolvidas de maneira diferente. E agora acho que temos também uma nova geração que está preocupada com estas questões mais performativas, do mais que representacional, do mais que humano, que tenta fazer esta ponte entre uma geografia física e uma geografia humana, que tenta fazer a ponte entre as geografias digitais e o nosso mundo experiencial. E, portanto, eu vejo grande diversidade na geografia brasileira. Eu acho que talvez a geografia brasileira esteja também a passar por um certo renovar, que é um renovar geracional, porque existem muitos professores jovens que também estão a entrar para as universidades, há alguma geração, algumas referências de uma geração que estava estabelecida também estão a chegar ao fim das suas carreiras e, portanto, existe esta natural renovação da disciplina.
que é sempre um processo também muito interessante, porque surgem novas ideias, novos conceitos, novas maneiras de trabalhar, e eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que o mundo tem muito para aprender com a geografia brasileira, que se calhar nas últimas décadas tem estado um bocadito fechada sobre si, porque é normal, porque tem uma grande massa crítica, é uma geografia, uma comunidade geográfica muito grande, e portanto é mais fácil para um geógrafo brasileiro conectar-se com outros geógrafos brasileiros do que para um geógrafo português conectar-se com outros geógrafos portugueses, porque somos muito poucos, não há assim tanta gente com quem falar, portanto temos de ir para outros países procurar alguém com quem falar. Os brasileiros não têm propriamente essa dificuldade, mas eu acho que também está a haver agora um certo redescobrimento das outras comunidades geográficas, da comunidade geográfica brasileira. Eu acho que isso também pode dar algumas colaborações muito interessantes que podem levar a novos conceitos, novas maneiras de trabalhar, novos métodos, etc. Eu noto que, por exemplo, no Reino Unido, onde também tenho alguns colegas, existe um certo redescobrimento das geografias críticas brasileiras, em particular do Milton Santos, mas também outras figuras como a Berta Becker também estão a receber alguma atenção. Existem estas novas redes a emergir. Nós temos esta rede das geografias emocionais, que temos muitos geógrafos brasileiros agora a conectar-se com geógrafos em Portugal e também no mundo latino em geral. E eu sei que noutras áreas existem outras redes que estão a ser desenvolvidas com geógrafos brasileiros, portugueses, europeus, espanhóis, da América Latina, e portanto eu acho que existe um futuro muito interessante para a geografia brasileira. Eu acho que ela pode contribuir muito para a geografia global, e acho que é um desafio para os geógrafos brasileiros agora também fazerem a sua voz ser ouvida e colaborar internacionalmente. Eu acho que já muitos têm saído do Brasil e tentado fazer isso. Acho que é preciso continuar esse trabalho, porque não é para os geógrafos brasileiros virem aprender o que é que os outros fazem, é para virem ensinar aos outros qual é a perspectiva da geografia brasileira. Bom, Daniel, só posso te agradecer pela nossa conversa de hoje. Eu deixo aqui como também referência os textos do professor Daniel Paiva. Então, no Google Acadêmico hoje, né, a gente tem essa facilidade de encontrar textos, né? É um texto também em português, o que nos ajuda também a ter uma maior difusão, né, com relação aos leitores em língua portuguesa. Então, estão disponíveis os teus textos, e eu deixo aqui, acho que como uma indicação para todos aqueles também que queiram seguir para além daquilo que nós conversamos aqui. E, bom, Daniel, só posso te agradecer por aceitar esse convite, aceitar esse desafio. Esse é um projeto que muito nos dá alegria e, bom, acho que tivemos um baita momento de conversa aqui. Obrigado pela nossa conversa de hoje. Muito obrigado, Everton, pelo convite para estar aqui. Eu espero não ter falado demais e aborrecido os teus ouvintes todos. Espero que ainda estejam interessados nos próximos episódios depois de ouvirem este. E pronto, muito obrigado por teres aqui no teu podcast. Foi um prazer falar contigo e boa sorte para este projeto. Espero que tenha muito sucesso. É isso, o Podcast Sem Fronteira então fica por aqui hoje. Lembrando que o Podcast Sem Fronteira é um projeto de divulgação científica, não tem fins lucrativos. Então, se você gostou do conteúdo, se você achou interessante a proposta que nós aqui estamos desenvolvendo, nos ajude mandando sugestões de temas, compartilhando, enfim, tudo isso nos ajuda no desenvolvimento desse projeto que aqui temos. Bom, até a próxima então aqui no Podcast Sem Fronteiras.